Glórias. Aleluia. É bom ver você aqui essa noite. Você está com sua Bíblia? Abra, por favor, em Gênesis, no capítulo 3. A versão da minha Bíblia é a versão King James. Eu sei que a maioria não tem, então eu vou ler aqui na TV e se eu tiver algo a mais para completar com a versão da minha, eu falo. Gênesis no capítulo 3, no verso 7. Querido, querida, né? A maioria é mulher. Você crê que Deus, Ele vai falar com você essa noite? E você crê que quando Ele fala, algo muda na sua vida? Se você aceitar, se você acatar, amém? E pode ser que as palavras que você vai ouvir essa noite não sejam macias. Não sejam para acariciar o seu ego. Podem ser um pouco dolorosas. Mas eu queria que você ficasse atento e ouvisse tudo que vai ser ministrado essa noite. Amém? Então, em Gênesis, no capítulo 3, no verso 7, diz assim: Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Você deve perceber que isso aqui é Adão e Eva. E, em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Vamos ficar por aqui um momento. E eu queria que você prestasse atenção que esse momento que a gente leu é o momento em que Eva e Adão comeram o fruto da árvore que o Senhor disse que não comesse, do conhecimento do bem e do mal, e eles perceberam que estavam nus. Ou seja, eles estavam nus antes, mas não haviam percebido. E após eles comerem, eles perceberam que estavam nus. E aí, em seguida, eles se cobriram e fizeram tipo uma roupinha para se esconder. Passa, Vicente. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher, Adão e Eva, ouviram o som da movimentação de Deus, o Senhor, que estava passeando pelo jardim e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então, eles comeram, descobriram que estavam nus, se cobriram, e quando o Senhor estava vindo ao encontro deles, o que foi que eles fizeram? Se esconderam. E aí a gente vai dar uma passeada nesse capítulo 3, e eu vou ressaltar para você pontos específicos do que é que o pecado fez com o homem. Depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles pecaram. E aí a gente vai ver uma sequência de coisas que Deus vai falar porque eles fizeram isso. Só que eu queria que você atentasse que a primeira coisa que acontece quando o homem peca é que ele quer se esconder de Deus. É a quebra da comunhão entre Deus e o homem. Obrigado. Então, eles se esconderam de Deus. Passa, Vicente. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: Onde é que estás? E eu queria fazer uma pergunta para você. Se Adão não tivesse pecado, quem você seria? Não me responda. Eu vou repetir essa mesma pergunta várias vezes essa noite. E eu quero que você vá amadurecendo essa ideia. E essa pergunta não é só uma pergunta geográfica. Gabriel se esconde atrás da coluna e eu pergunto: Gabriel, onde estás? Ele não vai me responder de lá: estou atrás da coluna. Essa era uma pergunta espiritual. Cadê você, Adão? Que todos os dias se encontrava face a face comigo e você não está mais aqui. Em que lugar você está agora? Que condição você se colocou agora? E se você... Passa aí, Vicente, por favor.
Deus não é besta. O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. Passa. Então Deus questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Deus sabia que algo diferente tinha acontecido. Aleluia. Verso 12. Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Eu queria que volta para o verso 10, para a gente seguir o passo a passo certinho. Quando o homem pecou, desobedeceu a Deus, ele quebrou a comunhão com Deus. Esse é a primeira coisa que acontece quando o homem desobedece, quando o homem peca. A segunda coisa está no verso 12. Pode voltar lá. Que é: foi a mulher que tu me deste. Sabe o que é isso? É o homem deixando de assumir a sua responsabilidade. É quando ele foge da responsabilidade de assumir a culpa e transfere para o outro. Sabe aquela frase? Quem? Eu? Eu não. Foi fulano. Eu acho que foi Adão que inventou. Sabe? E quando o homem peca, ele passa a ficar numa posição em que ele diz que a culpa não foi dele, ele começa a colocar a culpa em outras coisas e sai da posição de responsabilidade que ele tem. Passa. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Passa. Então Yahvé Deus determinou... está na King James. Massa, vi agora. Então Yahvé determinou a serpente: porque fizeste isso, és maldita entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Passa. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Verso 16. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Coitada da minha esposa. Mas Eva e Adão, se não tivessem pecado, certamente ela não sentiria as dores que uma mulher, quando está grávida, sente. Sabe, eu já estou no segundo filho, e eu acompanhei a primeira gestação, estou acompanhando a segunda gestação, e eu sei que a mulher não se sente bem na gravidez. E eu bem sei que ela também não se sente muito bem no dia do parto. E isso é consequência da desobediência. Multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia darás à luz aos filhos, né? Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Passa. Verso 17. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutastes a voz da tua mulher e comestes da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Maldição sobre a terra por causa do pecado, por causa da desobediência. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. Passa. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Passa. Verso 19. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó e ao pó da terra retornarás. Essa também é uma consequência. Sabe, no jardim, no Éden, havia suprimento, havia todas as coisas. O homem não necessitaria, de certa forma, suar e produzir todos os dias até morrer e voltar para o pó da terra. Porque Deus já havia preparado tudo, já havia o suprimento necessário. Mas, a partir deste momento, o homem teria que lutar e trabalhar para trazer o seu sustento todos os dias, até que volte ao pó da terra, porque tu és pó e ao pó retornarás.
Passa aí. Assim Adão deu à mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. Tá bom. Quem você seria se Adão não tivesse pecado? Continue pensando nessa pergunta. Querido, a partir de agora, a gente vai dar uma acelerada e a gente vai entrar na nossa condição hoje. Porque tem muita história aí ainda. Mas eu queria que você lembrasse que Adão pecou e que agora a humanidade se encontra numa condição diferente da que Deus criou. Vá comigo em Isaías 64, no verso 6. O homem agora passou a ser sujo, imundo e depravado. No verso 6 de Isaías 64 diz o seguinte: Ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornarão como trapos de imundícia. Perdemos o viço e murchamos como folhas que morrem. E como o vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. Observe que diz: todos nós estamos na mesma condição de impuro. Você, na condição de pecador, é impuro. Romanos, no verso 7. Você não quer dar glória a Deus, não? Romanos 7. Você gostaria de ser chamado de impuro? De imundo? Romanos, verso 7, no versículo 18. Diz o seguinte: porque sei que na minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto o desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. Passa. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse eu sigo praticando. Então veja que na carne, volta, versículo 18, na carne não reside bem algum, não tem nada que preste, não tem nada de bom. Agora vai em Romanos 3, volta um pouquinho, no verso 23. Animado, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você pode se perguntar: mas eu não fiz nada. A gente vai chegar lá. Por causa disso, por causa de Adão, por causa de tudo isso, o que você merece é a morte. Abra em Romanos 6. Romanos 6, no verso 23. Diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Mas a gente vai ficar só com aquele primeiro pedaço. O salário do pecado é a morte. Se você anda em pecado, você vai receber morte. Pesado. E aí eu volto com aquela questão. Você pode dizer: mas eu não fiz nada, eu não pequei, eu nasci, acabei de nascer da minha mãe, não cometi pecado algum, por que eu sou pecador? Porque todos pecaram.
Agora, eu queria voltar, vamos falar um pouquinho de história. Eu vou invadir a área de Gabriel. E eu queria que você lembrasse da época dos escravos. Você já parou para pensar que um escravo, um filho de escravo, quando nascia, só porque era filho de escravo, já nascia escravo? Só porque era descendente de um escravo, naquela época, quando aquele regime funcionava, ele já nascia escravo. E aí é normal para a gente estudar história e ouvir isso, porque a época da escravatura já passou, né? Mas, João, no verso 8, no capítulo 8, verso 34, perdão. João 8,34 diz o seguinte: Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E aí você agora compara a história dos escravos com a história de Adão. Adão pecou. Adão se tornou escravo do pecado. E todos que nasceram depois de Adão passaram a nascer em pecado. Porque são descendentes de alguém que cometeu o pecado. É igual na época da escravatura. Você poderia simplesmente dizer: ah, não, mas é diferente. Não é diferente. Quem foi que disse que o escravo era escravo? Mas Deus disse que o homem pecou. E por causa do pecado de Adão, todo mundo passou a pecar. Os descendentes dos escravos eram escravos porque simplesmente nasciam de escravos. Nós que nascemos depois de Adão, recebemos como uma herança maldita a maldição do pecado. Agora, perceba. O pecado e o diabo tornaram o príncipe e a princesa do Senhor, ou seja, vocês, escravos de coisas que vocês deveriam ser senhores. Eu vou dar um exemplo para você. Vou dar 2. O homem foi criado para ser senhor do sexo. Eu sei que não tem nenhuma criancinha aqui, as meninas ali já são maiores. Mas sabe, o mundo está bem pervertido lá fora. E as pessoas estão se tornando escravas disso, enquanto deveriam ser senhores. Outro exemplo, para nós, mais prático, mais próximo, é o dinheiro. A avareza. O homem foi criado para ser senhor sobre o dinheiro, só que o dinheiro tornou ele escravo. Pesado. Abre lá em Gálatas 5, 19 e 21. Você vai ver um pouquinho o que são as obras da carne. O homem é senhor de tudo e virou escravo de todos. Estamos quase lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Não, segura aí. Vamos lá. Gálatas 5:19. A gente vai ler até o verso 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Bota aí no verso 19 de novo, em outra versão, por favor. Na revista atualizada. Sabe colocar? Vai ficar numa linguagem mais fácil. 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, pode passar, idolatria, feitiçarias,
inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Essas são as obras da carne. As obras que a carne produz, porque agora ela vive num mundo de pecado. A carne gosta dessas coisas. Só que eu lembro a você que quem vive na prática dessas coisas não vai herdar o reino dos céus. E o salário é a morte. Agora eu vou fazer a pergunta. Você está pronto para Jesus voltar hoje? Vou fazer outra pergunta. Se os seus segredos viessem à tona, eles iriam glorificar a Deus ou iam trazer vergonha? Eu sei, você tem algum segredo. Se eles viessem à tona. Se as suas práticas diárias, o que você faz todo dia ali que ninguém está vendo, viessem à tona, ia trazer glórias a Deus ou vergonha? Reflita. Deus, ele quer se manifestar em nosso meio. Mas sem a pureza, a presença se torna juízo. Passa a ser juízo. Abre lá em Mateus 7, 21. Sabe? Tem muita coisa acontecendo hoje, né? Você vê igrejas no YouTube, você vê igreja fazendo evangelismo, aquele movimento, aquela coisa grande, aquela coisa toda. Mas a gente precisa ficar ligado. Preste atenção aqui, ó. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é que vai. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é que vai. Tá bom. Só o 21. Então tem muita gente fazendo... Não. Eu disse Mateus, não foi? Bota aí de novo, por favor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, tem gente dizendo Senhor, Senhor. Tem uma passagem que eu não lembro qual é, dos caras que expulsavam demônios. É mais para frente, né? Desse mesmo versículo. Passa aí. Aí, valeu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Ou seja, eles estavam fazendo algumas coisas, mas então lhe direi, é lá mesmo. Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Pronto, agora era até aí. Obrigado, Ian. Então perceba que você pode estar fazendo algumas dessas coisas e, quando chegar naquele dia, ouvir, apartai-vos de mim. Romanos 5,14, e eu vou encerrar com essa passagem. Tem muita gente trabalhando para Deus sem Deus. E tem muita igreja cheia de gente vazia. Romanos 5,14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança e transgressão de Adão. Olha aí o que eu falei. O qual prefigurava aquele que havia de vir. Paz. Todavia, não é assim o dom gratuito com a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, ou seja, se por causa de Adão muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Paz. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por causa de Adão, a morte reinou. Mas por causa de um homem,
a justificação também. De novo, você está pronto para Jesus voltar hoje? Quando ele voltar, ele quer encontrar você pronto, puro e irrepreensível. Como você seria se Adão não tivesse pecado? Aleluia. Graça e paz, amados. É uma alegria tão grande hoje, não tá? Você está feliz com Jesus? E Jesus está feliz com você? Glória a Deus. Irmãos, Tiago, com louvor, por favor. A gente está concluindo o último culto jovem do ano. E eu não quero que a gente passe despercebido algumas coisas, sabe? Hoje em dia a gente ouve muito o povo falar, rapaz, o ano já acabou, dezembro já acabou, janeiro já acabou, daqui a pouco já é carnaval, daqui a pouco já é São João, daqui a pouco... No instante o tempo está passando. E quanto mais o tempo passa, irmão, mais perto da volta do Senhor nós estamos. Você se alegra com isso? Lembra que o que o Júnior disse, olha, a presença só é juízo se a gente não estiver alinhado com Deus. Amém? Mas, para concluir o raciocínio, eu queria trazer para vocês esse senso de responsabilidade. Sabe? Nós estamos nos últimos dias e nós precisamos nos comportar como quem vive os últimos dias. Eu creio que há uma glória e uma graça para nós passarmos por esses últimos dias. Sabe? Muitas coisas difíceis se levantam. Você que trabalha com comércio, vai vir tentação para você. De você mentir, de você fazer coisas que não agradam ao Senhor. Você que está lá no colégio, junto com seus amigos, de falar coisas que não convém à vida cristã. Para que você se sinta acolhido, muitas vezes você vai passar por pressão. Mas sabe, você não precisa ser acolhido pelo mundo. Eu vou repetir porque você gostou muito. Você não precisa ser acolhido pelo mundo. Deus, Ele te acolhe da forma com que você está. Mas Ele também tem uma transformação para propor para você. Sabe? Eu já tive a idade de vocês mais jovens. Eu sei como é. Mas graças a Deus, que há 11 anos atrás eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Sabe? Não virei perfeito. Mas eu disse não para muitas coisas que muitos dos meus amigos praticavam. E isso não foi perda para mim. Hoje eu colho os frutos de tudo isso que eu passei. Hoje eu tenho um casamento e eu chego em casa e eu digo, rapaz, eu não tenho problema na minha casa de me relacionar com minha esposa. Eu sei que eu deixo a meia fora do lugar, mas isso aí, irmão, não tem preço. Eu ter paz dentro do meu lar. E muitos daqueles jovens que foram jovens comigo se casaram igualmente, mas já se divorciaram. Alguns vivem em práticas que fazem a sua esposa sofrer. Mas dá para ser crente, irmão. E eu vou te dizer uma coisa. A gente às vezes tem que passar pela cruz, mas tem um galardão. Amém, irmãos? A gente vai louvar o Senhor nesse momento. Eu queria que se deixassem na iluminação bem
escurinho. Nós vamos dar continuidade à ministração. Você está sendo ministrado pela palavra de Deus, amém? Versículo por versículo você leu, você prestou atenção? Nós vamos continuar. E nós vamos chamar um por um de vocês. Nós vamos ter um momento a sós. E eu quero que você mantenha o teu coração aberto. Porque Deus, Ele se interessa por nós, mas Deus trabalha com processos. E nós precisamos passar por todos esses processos que Deus tem para nós. Nós vamos sair pessoas melhores. Aleluia! Glória a Deus. Você está feliz essa noite? Amém. Amém? Tá mesmo? Amém. Aleluia. Eu espero que você realmente esteja feliz essa noite. Essa é uma noite especial. Amém. Amém? É uma noite, amados, que a sua vida, literalmente, ela pode mudar. Uma página pode virar. Um novo capítulo pode se iniciar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Pode assentar. Aleluia. Nós vamos começar a segunda parte, né? Outra ministração. Mas não se preocupe, porque você não vai entrar lá de novo. Só foi dessa vez. Mas você se viu lá? Aleluia. Se viram também? Se viu? Eu também fui lá, me vi. E ainda dei tchauzinho. Aleluia. Amados, a primeira parte da ministração, que foi com o irmão Júnior, nós ouvimos sobre a morte, sobre o que aconteceu com o ser humano após Adão ter pecado. E a morte e a consequência do pecado. A morte é a consequência do pecado. Ela passou a todos os homens, mesmo aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, como foi falado, foi lido aqui. Aleluia. Então, eu e você, nós nascemos com uma mancha. Nós não nascemos com a culpa do pecado de Adão. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a natureza, outra coisa é a culpa. A natureza caída, você vê em uma criança. Vocês que são pais aqui, quantos pais tem? Outro casal de pais aqui, 3 casais, né? 3 casais de pais. Vocês ensinam os seus filhos a mentir? Ensinam ou não? Não, né? Mas eu acho que Brian não, nem Davi. Também não sei, Heitor, né? Mas uma criança, quando ela vai crescendo, para se proteger, ela pode mentir. E o seu pai não ensinou ele a mentir. Pelo menos o meu pai, quando eu era criança, ele, olha, você tem que mentir. Mentir é quando você falta com a verdade. Quando você falta com a verdade, é quando você diz o contrário do que a verdade é. Meu pai nunca fez isso comigo. Mas eu, quando criança, é óbvio que eu menti. Para quê? Para me proteger. Porque ia levar uma lapada, porque ia ficar de castigo. É algo que nasce na carne do ser humano. E à medida que nós vamos crescendo, isso vai aflorando, vai despertando. É natural. Isso é a prova de que todo ser humano está destituído da glória de Deus. De que todo ser humano precisa desesperadamente de Deus. Aleluia. Mas nessa parte da ministração, nós não vamos repetir tudo aquilo que foi falado por Júnior. Mas eu quero ler alguns textos com você, tá? Alguns textos eu quero que o Vicente coloque na tela. Outros, eu vou só
falar mesmo para que nós possamos ganhar tempo. Amém? Êxodo 23, versículo 7, só a parte final, bota na corrigida, fiel, revisada. Pronto. Porque, olha a parte final ali, ó. Porque não justificarei o ímpio. Êxodo 23, versículo 7. Isso é Deus falando. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não tem Deus. Amém? Agora, preste atenção. Se o ímpio é aquele que não tem Deus, já teve uma época que eu não tive Deus no meu coração. Já existiu uma época em que eu ainda não tinha santificado Jesus como Senhor em meu coração. Portanto, eu era o quê? O quê? Ai! Preste atenção aqui. Um ímpio. Eu era um ímpio. Mas se Deus é aquele que não justifica o ímpio, como é que eu sou justo hoje? É uma contradição da Bíblia? Salmos, capítulo 1, verso 5 diz: por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Como é que eu sobrevivi? Deus não justifica o ímpio, Deus não vai tomar o ímpio como justo, como inocente, mas não vai prevalecer no juízo de Deus. Como isso é possível? João capítulo 3, a gente não vai ler, deixa, só tira daí. João 3, capítulo 3, né? Um homem chamado Nicodemos chega até Jesus e pergunta a ele algumas coisas. E Jesus, ele fala que para que uma pessoa herde o reino de Deus, é necessário que essa pessoa faça o quê? Nasça de novo. E Nicodemos pergunta a ele: como é que eu, sendo já um homem feito, amadurecido, crescido, já de certa idade, como é que eu vou retornar ao ventre da minha mãe e voltar a nascer? Veja, Nicodemos não entendeu, e Jesus, ele olha para ele e diz: rapaz, você é mestre em Israel e você não está entendendo o que eu estou dizendo. E aí, Jesus responde de volta: é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. Aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não estava falando de um nascimento natural para herdar o reino de Deus. Ele estava falando de um nascimento o quê? Espiritual. Aleluia. Agora, vamos comigo lá no versículo 14 de João 3. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eis aí a saída do ímpio. É nascer de novo. É o único jeito de deixar de ser ímpio e passar a ser justo. Nascer de novo. Agora, o que significa nascer de novo? Romanos 6, versículos 5 ao 8. Quando você estava lá dentro se vendo morto com Cristo. De Lucas, ele leu alguns versículos de Romanos 6, não foi isso? Entre outras passagens que ele leu ou citou para você. Romanos 6, versículos 5 ao 8, o apóstolo Paulo, ele escreve: se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte. Bota na King James para o pessoal me acompanhar igual. Com toda a certeza
o seremos também na semelhança da sua. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi o quê? Com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse o quê? Destruído. Para que nunca mais venhamos a servir ao pecado, porquanto todo aquele que morreu já foi o quê? Do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele. Está aí a solução de Deus: matar o ímpio, fazê-lo justo. Mas é matar mesmo, é matar o ímpio, porque o salário do pecado é e o ímpio morreu. O velho homem morreu. Como? Com Cristo. Onde? Na cruz. Para que todo aquele que nele crê seja salvo, não pereça, receba a vida eterna. Aleluia! Então, hoje, nessa noite, nós passamos por uma pequena sketch, uma pequena experiência. Você ouviu uma ministração sobre a morte espiritual do homem, a separação de Deus do homem. Você foi lá dentro e se viu dentro de um sarcófago. Ali foi dito a você que era o seu velho homem ali dentro. Seu velho homem que foi sepultado com Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 ao 19, está escrito: portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? É uma nova criação ou criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos. Então ele olhou para o ímpio, e o julgamento do ímpio era um só: não vai prevalecer. Nós lemos isso em Salmos capítulo 1, versículo 5. Não vai prevalecer. Mas Deus olhou para a humanidade e disse: vale a pena resgatar essas pessoas. Vale a pena pagar o preço. E qual era o preço? Morte. Por isso Cristo morreu em meu e no seu lugar. Porque a justiça tinha que ser plenamente satisfeita. Ou em nós, ou em um substituto perfeito. E esse substituto perfeito foi Deus, na pessoa de Jesus. É por isso que em Gálatas capítulo 2, verso 20, Paulo ele diz: já fui crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas a vida que agora eu vivo neste corpo, vivo-a plenamente ou exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Aleluia! É assim que eu e você, nós temos vida hoje em Deus. É hoje que nós podemos realmente dizer: nós estamos vivos, porque Deus é a vida. Se você lê o livro de Apocalipse, você já leu o livro de Apocalipse? Conta aqui, já leram? Leia no escuro com uma velinha, assim, o suficiente para você conseguir ler as letras, né? Uma iluminação suficiente. Leia, é fantástico. Lá fala sobre uma segunda morte. Mas se você ler direitinho, você vai ver que aqueles que experimentarão a segunda morte são pessoas que viverão para sempre. Poxa, são pessoas cujos corpos não vão
deteriorar, não vai se acabar. Ele existirá para sempre. Mas a Bíblia não chama isso de vida eterna. A Bíblia chama isso de morte. Porque vida eterna é só com Deus. Ele é o autor da vida. Aleluia. Sabe, amados, é até que horas? 5 minutos. Vamos encerrar, né? Amados, eu não sei o quanto que você já refletiu sobre o sacrifício de Jesus e sobre o significado disso na nossa vida. Muitas vezes a gente vem para a igreja, ouve ministrações, talvez semelhantes a essas dessa noite e outras tantas. Mas quantas vezes nós realmente paramos para refletir sobre o sacrifício de Cristo? O que isso representou para nós de forma individual mesmo? Muitas vezes a gente pensa num modo geral, Deus morreu para salvar as pessoas, todo aquele que nele crê. Mas individualmente, Cristo morreu por você. Cristo olhou para você e disse: vale a pena. Vale a pena. E sabe, tudo que nós fazemos nessa vida, tudo que nós fazemos com essa vida que nós temos aqui nesse mundo, que recebemos dele, demonstra o tanto de valor que nós damos àquilo que Cristo fez por nós. Eu disse a você que essa é uma noite de virar a página, né? De realmente de mudança. Aleluia. Nessa noite, se você ainda não tomou essa decisão, eu não estou falando nem de ser cristão ou não, porque eu acredito que todos aqui já nasceram de novo, mas essa decisão de se submeter totalmente ao senhorio de Jesus, essa é a noite de você fazer isso. Escrevendo para crentes, Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 diz, escrevendo para crentes: santifiquem Jesus como Senhor em seus corações. É possível sermos cristãos e Jesus não ser Senhor da nossa vida. Aleluia. Quantos aqui já tomaram ou querem tomar nessa noite essa decisão de viver, não é de se converter, eu sei que você já nasceu de novo, mas de viver plenamente para Cristo? Se levante nessa noite e vamos fazer uma oração. Ninguém? Misericórdia, viu? Eu vou orar para você morrer logo e... Meu Deus do céu, né? Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, porque essa verdadeiramente é uma noite de transformação, Pai. Senhor, nós não queremos sair daqui como os mesmos, mas nós queremos sair renovados, transformados pela Tua palavra, carregando em nossas mentes, em nossos corações, a plena consciência do sacrifício de Jesus. E que a partir de hoje, tudo aquilo que façamos com nossas vidas, que nós pensemos quão grande sacrifício Jesus ofereceu por nós, a si mesmo. Aleluia. Pai, que esse compromisso que nós estamos fazendo aqui nessa noite diante de Ti seja genuíno, seja verdadeiro, Pai. Aleluia. Não seja só da boca para fora. Espírito Santo, vem nos auxiliar. Nós precisamos da Tua ajuda, porque pela nossa força nada podemos fazer. Aleluia. Muito obrigado, Pai.